Estamos juntos no Debate 93. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 16 de setembro de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. No programa de hoje nós acolhemos com carinho o pastor Hélio André da Igreja Batista Nova Filadélfia do Grande Rio, a pastora Elaine Cruz, vice-presidente do Ministério Fronteira na Barra da Tijuca, o pastor Paulo Afonso Generoso da Assembleia de Deus Betel em São Gonçalo, pastor Luciano Regis do projeto Restaurando Vidas de Nilópolis, todo mundo já aqui no nosso estúdio aqui na 93 FM. E a nossa ouvinte nos conta, minha gente, olha, Deus é fiel, mas eu nem sempre é o que conta a nossa querida ouvinte. Ainda que me esforce, sei que estarei aquém do que o Senhor espera de mim. Como identificar se estou ou não sendo fiel a Deus? Fidelidade está relacionado somente ao dízimo ou tem a ver com coração, com oração, com testemunho, com a Bíblia? Se for fiel em algumas áreas e infiel em apenas uma, serei considerada infiel? O infiel é aquele que trai de alguma forma a Deus? Que pensa você sobre esse tema? Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Pastor Paulo, começa ouvindo a sua opinião sobre esse assunto, querido. Muito bom dia, seja bem-vindo ao Debate 93 de hoje. Bom dia, J.R., bom dia também aos queridos colegas debatedores, bom dia ao povo de Deus aí ligado na 93. J.R., a questão começa com a pergunta do ouvinte dizendo como identificar se eu estou ou não sendo fiel a Deus. É claro que essa pessoa não pode ter essa dúvida, né? Porque a dúvida de que ele está sendo fiel ou não, parece que ele está querendo se imiscuir dessa responsabilidade. Na verdade, todos nós sabemos, né? Se estamos ou não sendo fiel a Deus. Até porque o apóstolo Paulo, lá em 1 de Coríntios, no capítulo 11, versículo 25, naquela tradicional passagem da ceia, ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Esse autoexame é fundamental para a nossa vida, a autocrítica. E ademais, além do autoexame que nós devemos fazer isso continuamente, né? Tanto que a Bíblia diz lá em 1 de João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ou seja, se concordarmos com Deus que nós pecamos, significa dizer que nós temos essa plena consciência de que fazemos uma coisa certa e uma coisa errada. Então, essa pessoa deve saber disso perfeitamente, através do autoexame. Ademais, ele pode fazer isso pela própria consciência, porque a consciência é aquela vozinha interior que vai lá e diz: olha, você não está fazendo coisa certa. O Espírito Santo está sempre nos guiando, nos orientando e nos convencendo, mostrando à pessoa: olha, você errou aí nessa área. E também ele pode saber disso, J.R., fazendo o confronto com a própria Bíblia. Será que meu comportamento, minhas atitudes estão demonstrando infidelidade? Quer dizer, ele confrontando isso com a palavra de Deus, porque é o grande prumo para a nossa vida espiritual. Tanto que o salmista diz lá: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E diz também: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Isso é como se fosse um farol baixo,
né? E luz para o meu caminho, que é o farol alto. Então a Bíblia dá uma direção para o momento e também para o futuro. E a pessoa, no mínimo, deve saber se ele está agindo ou não fora do parâmetro que estabelece a fidelidade a Deus. Pastora Elaine Cruz, muito bom dia, a nossa menina da mesa. Pastor Paulo Afonso fala sobre confronto com as escrituras. Muita gente faz o confronto com o outro. E aí ele diz, olha, pelo amor de Deus, hein? Tô bem melhor do que aquele ali. Olha, se eu tô ruim, ele tá muito pior. E ao invés de confrontar-se com a palavra, ele faz esse confronto com um outro alguém. Em geral, alguém que tá na perspectiva dele pior. Com certeza. Bom dia a todos os debatedores, aos ouvintes. É um hábito nosso, a gente, e um hábito desde criança, né? Aquela questão de você olhar para alguém e falar, puxa vida, tem algumas pessoas que são mais bonitas, mas graças a Deus tem muito mais gente feia do que eu. Porque a gente sempre prefere comparar com aquele que é menos, com aquele... É o caso da mãe que quando o filho chega em casa com uma nota, pergunta, você tirou quanto? Tirei 7. Meu filho podia ter tirado, não, mãe, a classe toda tirou 3, 4. Eu tirei 7, tem que estar, a senhora, como se a mãe tivesse que estar feliz. E, na verdade, a gente tem sim esse hábito de se comparar, de olhar aquela questão da grama do outro, para ver se ela está pior ou se está melhor. Se ela está melhor, a questão da inveja pode surgir. Se ela está pior, é aquela questão do opa, estou melhor. Mas a verdade é que a questão da infidelidade, o pastor Paulo já colocou aqui vários pontos, mas é exatamente isso. Eu acho que a grande questão é que a gente precisa conhecer quais são os mandamentos, conhecer o que é que a Bíblia define pra gente como parâmetros a serem seguidos ou cumpridos, mandamentos a serem obedecidos e observados, para que a gente possa de fato se encaixar ali. Uma vez encaixados ali, ou uma vez cientes daquilo, a gente sabe ou não se a gente está sendo fiel a Deus. A grande questão é que quando a gente vai perguntar pro vizinho ou quando a gente vai se comparar com os outros, esse não é nunca o padrão de comparação. A Bíblia traz quais são os mandamentos, quais são as regras, quais são os valores, quais são as atitudes, os padrões de comportamento, o que Deus espera dos seus filhos e o que é que a gente tem que cumprir para que a gente possa ganhar salvação e céu. Então, uma vez cumprido isso, ou uma vez observando isso, a gente está falando de fidelidade. Uma vez que não se observa, aí a gente está falando da infidelidade. Pastor Luciano Regis, bom dia, querido, seja bem-vindo. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Bom dia, JR, amados debatedores, você que nos ouve, que Deus nos abençoe na manhã desse dia. Bom, a infidelidade, na verdade, a preocupação dela, a gente vai bater um pouco mais forte daqui a pouco, mas sempre nós nos consideraremos devedores de Deus, é a palavra. O apóstolo Paulo em Romanos 7, sobretudo verso 15 e diante, ele diz, miserável homem que sou, o que eu devo fazer eu não faço, o que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero isso eu faço. O que é isso? É sempre, sobretudo, quanto mais temos relacionamento com Deus, quanto mais tivermos relacionamento com Deus, mais nos acharemos devedores dele, porque mais nós veremos o quanto erramos, o quanto falhamos e o quanto ele permanece fiel. Então a questão aqui é exatamente essa. Além de uma autoanálise, mas mesmo fazendo essa autoanálise, nós sempre deveremos a Deus. Não há nada que a gente faça para que Deus nos ame mais, também não há nada que nós façamos para que Deus nos ame menos. O detalhe, exatamente no que já foi passado pelos pastores que me antecederam, é que a gente sempre faça essa autoanálise, que biblicamente o faremos mediante o Espírito Santo, para que a gente alcance a cada dia mais a varonilidade perfeita. Agora, quando o senhor diz que, e o senhor traz a palavra, e me parece que os companheiros aqui à mesa concordaram, né? Nós sempre nos sentimos devedores a Deus, isso é o ponto de vista bíblico, né? Porque na prática, muita gente acha que é exatamente o contrário. Quem deve a ela ou a ele é Deus, tanto é que começa a dar ordens a Deus. Muitas ocasiões a pessoa resolveu perdoar a Deus. Ó Deus, o senhor está perdoado pelo que o senhor fez. Se você vai perdoar, você pressupõe que o outro está em dívida. Você está perdoando a dívida do outro, ou seja, numa questão doutrinária e que muitas vezes ela entra para a história de muita gente, essa perspectiva muda e ela acaba achando que na verdade é o contrário. Só está restaurando aqui o princípio bíblico, me parece que de acordo aqui com os companheiros à mesa. O pastor Hélio André, também queremos ouvir a sua opinião sobre esse ponto e na sequência entrando na sua frase, porque muita gente relaciona a questão de fidelidade a Deus. Você é fiel a Deus?
pessoa acha que está falando de dízimo, tá certo? Ou somente, entre aspas, sobre dízimo, não é? Mas fidelidade a Deus também tem a ver com oração, testemunho, Bíblia, enfim, são alguns exemplos que nós temos aqui que o nosso ouvinte nos encaminha. Bom dia, JR, bom dia aos amados ouvintes da 93, a melhor, bom dia essa mesa seleta. Depois de tanta fala aqui esplêndida minha, cabe dizer, eu concordo. Mas vamos lá. O que é fidelidade, né? Do latim fidelis, é ser verdadeiro, é ser honesto, é cumprir o compromisso entre partes. Fidelidade, no aspecto de Deus, né, e da religião, está muito relacionada ao adultério, que se relaciona à idolatria, ou seja, à troca, não é? Se há um compromisso entre o homem e Deus, e consequentemente entre Deus e o homem, e o interessante que a palavra fidelidade sugere confiança, né? Para que se haja fidelidade, para que se haja isso, há que haver entre as duas partes uma extrema confiança. E quando nós olhamos para Deus, nós percebemos que Ele é imutável, que Ele é um ser sem mudança e sem sombra de variação. Daí, para eu confiar em Deus é fantástico, porque ao conhecê-lo, claro, na minha dimensão humana, na minha percepção humana, né, essa pequenez toda que nós temos nesse aspecto humano de conhecer o divino, o eterno, aquele que é imensurável, como diz a palavra, mas mesmo assim, esses traços que me faz conhecer Deus, me dá a condição de confiar nele plenamente. E aí eu perceber que eu tenho uma confiança tal em saber que Ele não vai me trair, ou que Ele não vai romper com os seus princípios, né? Timóteo deixa isso muito claro quando ele diz assim: se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo, né? A essência de Deus está aqui muito clara. Agora, quando eu olho para ela, eu percebo que a fragilidade do ser, né? Do perceber a sua vida de pecado, do perceber a impossibilidade de ser igual ao Criador, do perceber cumprir de fato ipsilitre tudo aquilo que até a Bíblia requer de nós, como um ser humano, como um ser em pecado ainda, como um ser imperfeito. Ela diz: mas como eu posso ser fiel diante desse Criador tão fantástico, tão perfeito, né? Tão imutável, um ser que ele é em si mesmo aquilo que a Bíblia expressa, aquilo que eu conheço. É óbvio que eu não quero dissociar o dízimo da fidelidade, porque se o dízimo é um compromisso que eu assumi com essa parte que é Deus, e eu faço por amor, e eu faço por entendimento que o reino dele precisa ser expandido, e eu faço porque eu entendo que ele me comissionou, me vocacionou para manter isso, e eu faço porque eu entendo que ele me dá primeiro para eu lhe devolver depois. Se eu assumir esse compromisso com isso, não dar a infidelidade. Entendi. Não só o dízimo, mas nesse aspecto do dízimo não dá, é também ser infiel. E a pessoa, por exemplo, que ela todos nós entendemos que a oração é fundamental, mas a pessoa ela não tem dedicação à oração. Uma pessoa cujo testemunho é um testemunho que é fragilizado, ou seja, ela não lida com este tema de uma forma adequada, especialmente quando ela está se relacionando com outros, os de perto e os de longe. É uma pessoa que não tem uma dedicação ao exame das Escrituras. E podemos acrescentar mais um monte aqui, tô só imaginando esses 3 que foram apresentados aqui no nosso tema, não é? Oração, testemunho e Bíblia. A pessoa que age de maneira inadequada nesses 3 aspectos, ela ainda que seja fiel na entrega do dízimo, ela é encontrada infiel? Eu quero ouvir a opinião dos companheiros já. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Pesquisa 93. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia, J.R., ouvintes e queridos debatedores. E a pesquisa hoje é da sinceridade. Sinceramente, você pode dizer que é fiel a Deus? 100% dos nossos ouvintes por telefone responderam sinceramente que não podem dizer que são fiéis a Deus.
63% deles no nosso site também dizem que não podem dizer que são fiéis a Deus. Aqui no nosso WhatsApp, telefone 968038319, uma das nossas ouvintes diz assim: olha, gente, eu tento fazer de tudo para ser fiel a Deus, mas muitas vezes eu me pego vendo que isso é quase impossível, ela diz. Tanto que eu luto muito na questão da minha mente, porque às vezes eu tento ser fiel a Deus com as minhas atitudes, mas na minha mente eu descubro que eu não sou fiel. Algumas pessoas até me dizem que eu tento ser certinha demais, mas eu entendo que é impossível ser fiel a Deus sem santidade, é o que ela diz. Quero agradecer o carinho da participação dos nossos ouvintes, sempre muito especial tê-los aqui conosco pelo WhatsApp 96803-8319, 96803-8319, ou aqui na nossa página no Facebook da Rádio 93 FM, já tem aqui a foto dos nossos companheiros, plenamente postada aqui para que você possa conhecê-los e também trazer a sua opinião ligando, participando conosco, e-mail, telefone, sempre muito bom ter a sua participação no nosso Debate 93 de hoje. Estamos juntos no Debate 93. De domingo a sexta, às 11 da manhã. Debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. Então, gente, dentro desse aspecto que envolve oração, testemunho, Bíblia, e aí a pessoa diz: não, mas o meu dízimo eu entrego regularmente o dízimo, né? E aí, por outro lado, tem esse aspecto, e algumas pessoas dizem: eu faço isso, mas não faço aquilo, eu faço aquilo, mas não faço isso. A gente sabe que tem que fazer as duas coisas, mas como educar e orientar o nosso ouvinte, até com base na experiência e também na palavra. Se a gente perguntar para uma pessoa casada se ela é fiel para o marido ou para a mulher, se ela responde assim: não, eu sou 70% fiel. Ou perguntar para uma pessoa se ela é honesta, ela diz: não, eu sou 90% honesto, né? O que a gente pensa de imediato? Quem é 90% honesto, no fundo acaba sendo desonesto. A verdade é que quando a gente fala de fidelidade, a gente tem que tomar dois cuidados. O primeiro é achar que, assim, como eu nunca vou chegar ao patamar de uma pessoa perfeita, né? Nunca vou ser perfeito, nunca vou ser 100% santo, então eu vou ficar parado aqui no meio do caminho, né? Vou fazer tudo que eu quiser fazer, porque vou fazendo, vou pedindo perdão, Deus vai perdoando, a vida vai passando e a pessoa acredita que no céu ela chega. E o outro risco é achar que não, eu sou o santarrão, eu sou assim, já sou o varão perfeito, já cheguei à estatura. Quando Paulo diz que a gente tem que correr a carreira que está proposta. Então, eu tenho que saber o que Deus espera de mim, e a Bíblia é esse manual. A Bíblia diz para mim, a nível de testemunho, Deus diz que a gente tem que orar sem cessar, usar a palavra dele para não pecar, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar, a importância da leitura da Bíblia, de dar o dízimo, de ofertar, de congregar, de ter bom testemunho, de ser uma carta, que a gente é uma carta aberta que é lida pelos outros, enfim. Então, todos esses parâmetros, mandamentos, preceitos, princípios que a Bíblia estabelece, a gente tem que saber e a gente tem que segui-los. Se um dia uma pessoa falha no sentido de, poxa vida, hoje eu acabei que não li a Bíblia, comecei o ano dizendo que ia ler a Bíblia toda, ainda tô lá no livro de Deuteronômio, não vai dar tempo. Acontece. Isso não significa que ela também vai parar e não vai ler mais a Bíblia, porque também não vale a pena. O que a gente tem que saber é o seguinte: existem os parâmetros, existem os princípios, e a gente tem que estar todos os dias, a todo momento, atento a eles, sem mudar nada, sem mudar uma vírgula, porque a gente não pode fazer isso com relação à doutrina bíblica, atento para isso e seguindo o máximo que a gente puder. O que não dá é para achar o seguinte: então, já que eu não vou ser 100% fiel, eu vou parar no meio do caminho, vou fazer tudo errado e Deus não vai me perdoar no final, porque essa fidelidade, ou essa consagração, ou essa santificação, ela tem que ser buscada todos os dias. E eu me santifico como? Lendo a Bíblia, orando, buscando andar de acordo com os princípios bíblicos, para chegar o mais próximo dessa estatura de varão perfeito. Eu acho que a devoção, ela, no caminho da fé, ela é de suma importância. Entretanto, ela não pode ser formatada. Sim. Não é? Eu posso ler a Bíblia um dia da semana e estar plenamente alimentado por ela. Eu posso ler a Bíblia todos os dias da semana e dela não extrair nada para a minha vida. É óbvio que a leitura é essencial como alimento para o corpo. A alma se alimenta da palavra de Deus, e esse é um elemento espiritual, né, que a nossa percepção talvez nem alcance no todo.
Agora, no aspecto da fidelidade, eu penso muito mais de que fazer é escolher. Eu escolhi Deus. E Deus, conhecendo todas as minhas imperfeições e falhas, e a impossibilidade de eu alcançar o patamar da perfeição neste corpo miserável, a graça dele me atinge, a graça dele me alcança, não é? Alguns dizem assim, Deus é tão... essa expressão é tão forte, mas eu vou usar, não é minha. Deus é tão tirano que ele faz o pudim, põe na geladeira e diz para aqueles que são amantes de pudins que não podem comer, não é? No aspecto do pecado, as pessoas têm essa concepção. Entretanto, eu penso que a fragilidade dessa ouvinte em não perceber que ela é fiel, por não entender que ela tem a fragilidade do corpo, a fragilidade do pecado que está nela, e que só será desfeita plenamente, totalmente, com a glorificação. Sem a glorificação, de fato, ela pode se sentir assim infiel em momentos em que ela falhar, em momentos em que ela cair, em momentos em que ela não alcançar esse padrão que é esperado e que devemos buscar. Sim. Não podemos ficar no ostracismo, na zona de conforto. Não podemos ficar procrastinando aquilo que temos que fazer, sim. Mas haverá horas que não conseguiremos fazer. E o fato de não conseguir não nos fará infiéis. Não nos anula da graça de Deus. Porque eu escolhi ele e não troco ele por ninguém. Aqui está, né, o fato do adulterar, da infidelidade, da troca, né? Eu escolhi, mesmo tanto imperfeito que sou, eu lhe escolho para ser meu Deus e não quero outro. E ele, como um Deus que tem a máxima compreensão da sua graça, sua bondade, da sua misericórdia, né, da sua longanimidade, me compreenderá. Não aceitará o meu pecado, mas compreenderá a minha fraqueza. Eu penso assim, a infidelidade, ela ocorre quando a gente viola a lealdade. A Bíblia diz que nós temos que ser fiel em tudo. Tanto que a Bíblia, lá em Números, Deus, quando fala de Moisés para Arão e para Miriam, numa reunião de emergência que ele fez, ele disse: você está vendo aquele homem lá? Ele foi fiel em toda a minha casa. O texto de Jó também, no capítulo 2, quando Deus chama Satanás, diz: observaste tu meu servo Jó? Ele é um homem íntegro. O homem íntegro é o homem perfeito. É aquilo que está lá em Gênesis. 5 pontos da lei que não morreram, que perpetuam pela graça, pela dispensação da graça. Um deles, sede perfeitos. Em outras palavras, sede íntegros. Essa integridade tem que ser uma busca incansável. E não basta a gente achar que, sendo fiel no dízimo, que a gente está sendo fiel em tudo, não. Porque a fidelidade, ela abrange as diversas áreas da nossa vida. Inclui comportamento, pensamento, direcionamento e todas as ações de viver uma vida cristã. Por que isso? Porque senão a gente vai achar desculpa para tudo. Mas eu não posso. Porque, olha, você sabe perfeitamente que a graça, ela é mais exigente do que a lei. A lei tinha 613 preceitos, a graça 1050 mandamentos. E você pega esses 1050 mandamentos, a graça exige mais da pessoa do que a lei, porque a lei diz, se você adulterar, ou seja, se você for apanhado numa relação sexual promíscua, você vai ser morto. Mas a graça diz, se você pensar, já pecou. Então a graça exige mais do que a lei. Mas em contrapartida, a graça nos dá condição. Porque diz Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27, que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Então a gente não pode usar essa moleta de desculpa, se eu não posso ser fiel nisso, não posso ser fiel daquilo, não. Nós temos que buscar ser fiel em tudo. Agora, a gente tropeça aqui, tropeça ali, mas a gente vai, nem que seja manco, mas a gente vai continuar. Porque essa fidelidade tem que ser em todas as áreas da nossa vida, porque a Bíblia diz, lá em Apocalipse, no capítulo 2, ser fiel até a morte, e em até morrendo, e dar-te-é coroa da vida. Então a fidelidade é requerida. Ela não é uma proposta, se der você faz, se não der você não faz, não, ela é requerida. Muito bem, aqui um dos nossos ouvintes participando conosco pelo WhatsApp, lá de São José dos Campos, dizendo: eu tenho um amigo que eu ganhei para Cristo, ele era envolvido com coisas erradas e desonestidade.
percebi que o que precisava na vida dele era ser tratado quanto aos princípios de caráter. Eu não falei com ele sobre dízimo, até fazê-lo entender que o dinheiro dele não era mais importante que a vida dele. Hoje ele está firme, se afastou das coisas erradas e é um grande dizimista, conta aqui um dos nossos queridos ouvintes. Então, deixa eu pegar o gancho lá de trás. Eu tenho dizimista na igreja que nem são crentes, que eu nem conheço. Gente que assiste o culto levado por alguém, a igreja às vezes está inúmeras pessoas, você não consegue nem ver todo mundo, e elas mandam regularmente dízimo para a igreja através das outras pessoas. E aí a gente está intervindo nisso para tentar conhecê-los, de qualquer maneira está orando. Mas eu fiz uma pergunta básica: por que mesmo sem serem crentes eles dizimam na igreja? Pastor, porque a partir do momento que eles começaram a dizimar, a vida deles começou a mudar. Sim. O dízimo, ele não é o relacionamento, ele é parte do relacionamento. E no meu entendimento, para que eu entre onde eu quero falar aqui, é Deus que começou uma obra nessas pessoas para os aproximar. Porque tem gente da igreja, batizada, membrado na igreja, que não é dizimista. Que você não tem como saber, que não é. E aí você vê uma pessoa de longe, que nem, entre aspas, crente é, porque ele crê, senão não dava, mas entre aspas, nem crente é, e que dizima. Às vezes, a gente quer colocar todo um relacionamento, como 2 Timóteo, capítulo 2, que o apóstolo Paulo está conversando com o Timóteo: meu filho, você precisa se fortalecer na graça. Esse relacionamento é constante. O que você aprendeu de mim, continua transmitindo, não para no meio do caminho, gera discípulos, gera fidelidade, gera... O que é isso? É um relacionamento crescente. Jesus, na oração sacerdotal, em João 17, ele disse: Pai, nenhum deles eu perdi. Nenhum deles. Eu não quero entrar na outra parte, porque senão a gente foge aqui. Nenhum deles eu perdi. O que é isso? A obra, ela começa a partir do Pai, e nunca de nós. Ela vem a partir do Espírito Santo. Efésios capítulo 2:8, ele diz: pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é por obras, para que ninguém se glorie. O que é isso? Deus, através do Espírito Santo, ele aproxima o homem, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E a partir de então, o homem começa a sua parte em decidir segui-lo, como bem falou o pastor Hélio André. E essa decisão, ela independe se as coisas estão a nosso favor ou contra nós. Se elas vão direcionar a nossa vida para um êxito total dentro da nossa visão, ou se dentro da nossa visão nós estamos perdendo. Por quê? Com Deus nós sempre estaremos crescendo. Agora, o que a gente não pode deixar de salientar aqui é que um relacionamento infiel, tocado pela moça do e-mail, não tem a ver com aquilo que a gente vê na órbita humana. Porque, como falou bem a pastora, se a gente... Eu sou fiel 50% com a minha esposa, eu não sou fiel. Eu sou infiel. Mas com Deus, esse preceito não é bem assim. Porque quem não erra, quem não tem pecado, foi Jesus quem perguntou. E ele não falou isso com uma pessoa dentro da igreja. Ele falou isso com uma mulher que acabara de ser pega em flagrante adultério. Mas ele diz: aquele que não tem pecado, ou seja, vocês que se acham justos, santos, se não tiverem pecado, taque a pedra. Então, e eu volto para o texto que eu comecei, de Timóteo 2, 1 e 2, nós temos que crescer constantemente na graça, como bem falou nosso pastor aqui. Nós precisamos crescer. Paulo Afonso Generoso, não estou dando nome de ninguém, estou falando só pastor. Como bem falou o pastor Paulo Afonso Generoso, esse é um caminho constante, um caminho de disciplina, mas um caminho a todo tempo que a gente vai crescendo. Paulo, ele deixa muito claro o aspecto do relacionamento do homem para com Deus: sem a graça impossível. Sem dúvida. Porque ele diz assim: ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, que é o homem espiritual. Mas vejo os meus membros, o corpo, outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É óbvio que eu não estou aqui levantando a ideia do favorecimento ao pecado, de que você está tão solto que você pode pecar e a graça de Deus te cobre, porque esse não tem a mente de Cristo, esse não tem o entendimento de Deus. O entendimento de Deus é que eu vou lutar,
que eu vou batalhar, que eu vou ter uma vida de devoção, uma vida piedosa, que eu vou buscar a Deus, que eu quero vencer a carne, mas haverá momentos em que este corpo miserável em que eu estou, né, ele vai me trair. Vai gritar. Ele vai gritar. E eu vou pecar, não porque quero, mas porque estou ainda preso a ele, é o que Paulo diz. Então aqui a graça chega. E aí Deus percebe que a intencionalidade minha não é viver a prática do pecado, mas que o pecado ainda está em mim e que me leva a ser um homem miserável. Que é tão lindo na questão do evangelho, porque essa questão, Deus mostra pra gente o caminho, né? Diz pra gente o que a gente precisa fazer, mas ao mesmo tempo conhece a nossa imperfeição. Em muitos momentos diz, olha, na minha graça que te basta agora, você vai conviver com isso aí. Quando Paulo continua dizendo que miserável homem que eu sou, é como se a Elaine, nova criatura, continua carregando a Elaine velha, né, antiga. Então, na verdade, a gente está carregando um cadáver da gente mesmo, esse eu, o tempo inteiro. Então, a gente sabe que por mais que a gente tente, por isso que eu dei essa questão do 10%, 5%, a gente vai fazer de tudo, mas a gente vai falhar eventualmente, mas a gente tem um Deus que nunca falha. E quando ele prometeu que vai ser fiel, e ele é fiel, mesmo quando ele não diz sim para as nossas orações, mesmo quando ele não faz aquilo que a gente quer, ele permanece fiel. É interessante porque quando nós ampliamos aqui, fruto do que a ouvinte nos encaminhou, quer dizer, fidelidade está relacionado somente ao dízimo, tem a ver com oração, testemunho e Bíblia, e vocês foram unânimes em dizer que é muito mais do que entregar dízimo e oferta, né? Mas quando esse assunto entra, ainda que ele seja apresentado para exemplificar, algumas pessoas trazem este tema para a nossa discussão. Deixa eu só orientar a alguns queridos e amados ouvintes que o tema de hoje não é o dízimo. Embora ele seja fundamental para o nosso entendimento, é fundamental que nós possamos discuti-lo, pensar a respeito dele, estudá-lo, né? E como todo assunto que é apaixonante, você tem aqueles que são amplamente favoráveis e alguns que são amplamente contrários. Isso faz com que, muitas vezes, o que é de um lado, o que é de outro, não ouça o outro lado. E aí você deixa de pensar, porque você quer só falar a respeito, né? Mas nós voltaremos a esse tema relacionado ao dízimo numa outra ocasião, uma proposta dos nossos ouvintes aqui para nós encaminharmos, porque esse assunto ele é mais largo, né? Ele é mais amplo. Por exemplo, quando o ouvinte diz, se eu for fiel em algumas áreas e infiel em, entre aspas aqui, apenas uma eu serei considerado infiel, e vocês utilizaram essa expressão, esse exemplo, né? Da porcentagem que ajuda, né? É como aquela frase, né? O cara estava dizendo, olha, eu não bebo, eu não fumo, eu não jogo, eu às vezes minto. Então, depois do às vezes minto, você disse, caramba, então o cara acha que ele joga, ele bebe e ele fuma, ou seja, por quê? Porque você não sabe se naquela hora que ele está dizendo, você bebe? Não. Ele está mentindo. Então, esta questão, essa busca, essa luta que dura a vida toda, porque nós ouvimos aqui, vocês reafirmarem, né? Nós somos imperfeitos. Sim. Nós somos pecadores. Não conseguiremos a perfeição nesta vida. Mas é verdade também que nós temos que lutar por ela. E que neste autoexame, que obviamente é fruto da ação do Espírito Santo de Deus em nós, que nos leva a confessar e a mudar, nós vamos ver, olha, essa área não tá boa, essa área não tá boa. Às vezes é uma palavra que você escuta, alguém prega e diz, meu Deus, é para mim. É como o ouvinte disse que trabalhou o amigo dele lá quando ele estava evangelizando. Caráter, porque ele precisava de algumas coisas nessa área. Tem pessoas que têm, ou seja, nós somos todos imperfeitos e nessa nossa imperfeição nós somos iguais, nós só não podemos ser acomodados. Isso aí. Porque na hora que nós nos acomodamos, olha gente, é isso aí, ó, acabou, hein? É isso aí mesmo? Fim-se esse dia, cruza os braços e se entrega. Mas, J.R., há uma questão que a gente precisa levantar e manter ela sempre em foco. É o seguinte, a nossa vida precisa ser permeada com base no que a palavra de Deus sempre nos orienta. O homem tem que ter uma busca incansável pela integridade. A integridade é o sinônimo da perfeição relativa, porque a perfeição absoluta cabe somente a Deus. Agora, para Deus, a visão de Deus, pequenos atos de infidelidade são atos de infidelidade. Não importa a percentagem, se é 10%, 90%,
importa, pequenos hábitos. Porque quando Jesus fala assim, quem não for fiel no pouco, não é fiel no muito, quer dizer, a gente tem que pensar sempre nos detalhes, nas coisas pequenas. E para a gente começar nas coisas pequenas, a gente vai começar a analisar a importância. A grande questão é que a fidelidade é um relacionamento com Deus. Fidelidade, quando você fala de fidelidade, você está entrelaçada com Deus, debaixo da soberana graça que nos protege. Agora, nós não podemos sempre usar as moletas da desculpa, de que, olha, mas eu sou fraco mesmo e tal, e é sempre assim. Nós temos que buscar. E essa busca, ela é incansável. Ou seja, é um corredor, que ele está correndo com dificuldade, mas está correndo. Agora, se ele caiu ali, ele levanta. Não pode achar que por conta dessa fragilidade humana que a gente vai estar sempre dando desculpas para Deus. Não, filho, eu pequei porque o senhor sabe, sou miserável. Justificando, Justificação. Né? Por que assim? Porque o sangue de Jesus, diz o texto, que ele nos purifica de todo o pecado. Então, se esse sangue nos purifica de todo o pecado, nós temos que valorar a ação deste sangue sobre as nossas vidas. O crente tem que viver uma vida de santificação em tudo. 1 de Tessalonicenses 5:23 diz assim: sejam conservados irrepreensíveis todo o vosso espírito, alma e corpo para a volta de Jesus. Sejam plenamente conservados. Então Deus está falando que a fidelidade é um mandamento para que nós tenhamos com Ele um bom relacionamento. Quanto mais nós formos fiéis no pouco, nós seremos no muito. Então nós vamos crescendo gradativamente. É como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A gente às vezes está parando no início, JR. A questão é que o nosso povo fala assim, não, mas eu não vou conseguir mesmo. Quem disse que não vai? Ora, se Deus mesmo, soberano Deus, chega para Satanás e diz assim, você observou meu servo Jó? Quer dizer, você acha que Deus precisava provar Jó? Claro que não. Deus não provou Jó nunca. Deus provou ao homem e ao diabo em particular que é possível o homem ser fiel. É isso que Deus fez. Ó, é possível. Tá aqui, ó. Vou mostrar para vocês que não, Deus estava se desdizendo. Se Deus não tinha confiança em Jó, ele não ia fazer uma proposta dessa. Então, na verdade, Deus está mostrando para nós que é possível. Quando ele fala de Moisés, o homem foi fiel em toda a minha casa. Ah, Jesus é o nosso exemplo de perfeição. Tabernaculou, tomou forma humana, esteve aqui. Diz a Bíblia que ele foi tentado em tudo, pelo sexo, pela glória, pelo dinheiro, mas em tudo, diz a Bíblia, sem pecado. Não estou dizendo que nós não vamos pecar. Claro que vamos, mas nós temos que partir em busca e parar de usar moletas da desculpa de que, olha, eu sou fraco mesmo, que Deus vai me compreender. É complicado isso, a gente não vai avançar. Então a gente tem que colocar na mente, olha, eu tenho que ser fiel, esse é meu alvo. Eu já fui santificado quando recebi Jesus e agora eu vou na santificação, aperfeiçoando-me até aquele dia que Jesus vai voltar e aí eu vou mudar a minha natureza. Eu acho que nós temos que entender o processo da salvação, que vai dar a salvação, ela no aspecto da justificação, ela é um ato. Ele pagou a culpa que eu devia. Ela está paga. Isso. Eu não preciso fazer nada para pagar essa culpa. Alguém pagou por mim. Não é? Eu estou salvo, justificado, ato. Agora, a regeneração da alma combalida pelo pecado, herdado lá no Éden, ela é um processo. A santificação não é um ato, é um processo que vai advir da minha consagração, da minha devoção, da minha renúncia, da morte. O apóstolo Paulo tem um texto que ele fala que é fantástico. Eu esmurro meu corpo para que pregando aos outros eu não seja condenado. Olha só, que ele está sempre em loco, está sempre em foco o corpo. Diferente do homem interior que já foi regenerado, que já foi convencido, que já foi levantado pelo Espírito Santo, que já foi vivificado pelo Espírito Santo para reagir contra o corpo, contra a carne, que herda o pecado do Éden e que me acompanhará até a minha sepultura. Daí, eu penso que a regeneração, ela é um processo. É óbvio que se eu estou em Cristo, a minha mente é de Cristo. Que se eu estou em Cristo, eu não amo mais o mundo. Que se eu estou em Cristo, minha volição, meu desejo é buscar ao Senhor e servi-lo integramente. Agora, nem sempre eu vou conseguir. E o fato de eu não ter conseguido não quer dizer que eu sou infiel.
Hebreus capítulo 10, ele vai tratar dessa oferta, desse sacrifício de uma vez por todas, para que cada pessoa pudesse se aproximar de Deus através do Espírito Santo. E aí, coadunando aqui a minha palavra com a do pastor Paulo Afonso, ele diz: se nós deliberadamente pecarmos, se nós escolhemos pecado, já não resta mais sacrifício pelos nossos pecados, porque a gente já provou a boa palavra, a gente já tem o dom do Espírito, a gente já tem a consciência limpa pela palavra, pelo Espírito Santo. Então, quando nós decidimos pecar deliberadamente, que tipo de sacrifício haverá? Que sangue purificará? Então, ele está chamando a responsabilidade exatamente do que a gente está tratando o tempo inteiro aqui. Uma vez que eu conheça Cristo, uma vez que Ele venha ao meu encontro, que o Espírito mude meu coração e que eu decida segui-lo, independente de tempo bom ou ruim, não é o processo de um erro que me afasta dele, mas é a minha decisão em errar que vai me afastar dele. O que a gente precisa entender é o seguinte: no processo, erraremos. Sim. Mas no processo não podemos decidir viver no erro, porque isso de fato nos matará. Agora, uma coisa que eu acho que é complexa também, é o fato de que hoje a gente está vivendo tempos em que as pessoas dizem assim: não preciso ir à igreja, vou ficar em casa, não preciso ler a Bíblia, né? Quase que voltando àquela história da caixinha de promessa, que a pessoa não lia a Bíblia, mas cada dia ela tirava um versículo e ficava lendo. Orar, para que orar? Não preciso mais jejuar, não preciso orar, Deus sabe tudo que eu penso, não preciso pedir a Ele. E isso tem feito com que as pessoas não aperfeiçoem esse processo, que eu também entendo que é processo de regeneração, isso é, de um novo nascimento, de se tornar uma outra pessoa, de entender que a gente nasce de novo e aí a gente começa com leite, mas depois a gente tem que comer comida forte. Verdade. Então, na verdade, esse movimento que a gente tem hoje de que Deus não tem sido fiel comigo, eu não preciso ser fiel com Deus, quem diz que Deus não é fiel? Deus é sempre fiel. Sempre. Porque Deus não faz as coisas que a gente quer, ele não deixa de ser fiel, ele vai continuar sendo fiel, a despeito da gente ser infiel. Então, na verdade, esse movimento que a gente tem hoje, de que tanto faz se eu vou à igreja ou não, tanto faz se eu leio a Bíblia ou não, não preciso orar porque Deus sabe tudo que eu quero, a gente tem feito com que as pessoas não aperfeiçoem isso. E aí o que acontece? Elas estão errando, elas estão sendo infiéis e elas vão perdendo aquela questão da consciência cauterizada, elas vão perdendo a consciência do quão infiéis elas estão, de quão erradas elas estão. Então, essa questão de ir à igreja, de congregar, de ler a Bíblia, de saber, quando a gente fala de princípio, ela é fundamental para trazer uma conscientização de qual é o meu papel nesse processo, porque a gente tem o papel de fazer a escolha por Deus, mas claro que tem o Espírito Santo que está ajudando a gente com os frutos, tem o Espírito Santo que ajuda a gente nas nossas fraquezas, tem a graça de Deus sobre a nossa vida, tem o papel que é do Espírito Santo. Agora, eu tenho um papel a ser feito, mesmo ciente de que essa perfeição é só alcanço no céu, e mesmo ciente de que eu não posso parar pelo meio do caminho. Posso colocar uma bomba aqui até para que vocês também falem? Vai ter Rock in Rio a partir desse final de semana. E eu tô vendo coisas que eu tô ficando muito assustado. Eu não falo de quem não é crente. Em páginas de gente mandando pergunta para mim, de gente falando, uma enormidade de crentes vão pro Rock in Rio. Líderes de igreja vão pro Rock in Rio. E isso me assustou assim, de uma forma. E uma menina falou comigo assim: ué, eu não tenho problema de ir pro Rock in Rio. Qual o problema? Eu sou salvo, eu sou serva de Deus. Eu falei: se você é salvo e serva de Deus e vai pro Rock in Rio por uma ordem dele, para evangelizar, fazer um trabalho sério, é uma coisa. Mas se você vai para curtir, entre aspas, o rock, é outra, porque você tá saindo da mansão celestial pro caldeirão do inferno. A história é outra. As pessoas hoje estão vivendo uma vida como se dela não fossem prestar contas. Como se as consequências terríveis que vêm não viriam. Eu estou trazendo só isso aqui porque é um assunto que está em baila, é um momento que mexe com toda a juventude. Eu vejo inclusive o apoio em massa de todo o governo, que não faz quando uma igreja, por exemplo, quer fazer um evento desse porte. Não dá nenhum apoio. Para tudo. Então, assim, eu queria só trazer isso aqui para que a gente também colocar dentro desse assunto aí. Jota, eu só queria, eu ouvi uma frase agora, que foi repetida pela doutora Elaine, o seguinte: dessa questão eu não quero entrar nessa discussão, mas eu queria deixar isso claro, porque os ouvintes sempre percebem esses detalhes e depois vão cobrar da gente também, né? A questão da regeneração parcial, eu não consigo entender isso, ou seja, eu entendo que a justificação ela é instantânea, a santificação ela é instantânea e progressiva, mas a regeneração ela é instantânea. Por quê? A gente não nasce em pedaços, a gente nasce uma vez só. O que é regeneração? Mas a gente tem que crescer. É o novo, não, uma coisa é a gente nascer.
Outra coisa é o crescimento. Agora, a regeneração, soteriologicamente falando, é instantânea. O homem é regenerado ali, porque se ele não nascer de novo, ele não pode. Eu entendo o novo nascimento como instantâneo. Então, agora, o meu ouvido capta esses detalhes. Okay. Deixa eu só colocar entendeu? Para não ficar no ar que a pessoa vai nascendo aos poucos. Ou seja, nasce um braço hoje, um cabeça amanhã. Não, a pessoa nasce de uma vez só. Jesus fala isso em João 3, que o nascimento ele é instantâneo. Então a pessoa é uma nova criatura. Se ele aceitar Jesus agora e morrer agora, ele vai para o céu, porque ele é novo. O que eu uma coloquei nova aqui criatura. é a regeneração no sentido de novo nascimento, é claro que é instantâneo. Aceitou Jesus, nasceu mas eu de não novo conheço agora. outro tipo de regeneração. Eu conheço a renovação. Agora. Okay. Aí sim, a renovação ela é progressiva. Mas existe o mas a regeneração, logicamente falando, é uma coisa. Okay. Pastor Elaine, mas a pode pessoa explicar. nasce e vai crescer. Antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, eu nasci de novo. Agora, me tornar uma pessoa diferente da que eu era, crescendo na graça, conhecendo cada vez mais, me santificando, é uma vida progressiva para que a gente se torne cada vez mais parecido com Deus e cheguemos à estatura de um varão perfeito. Então, esse crescimento que advém da nova vida, da regeneração, que é um crescimento que tem que ter. Não é basta a regeneração. nascer. A regeneração é o novo nascimento em Cristo Jesus. Muito Nasceu. bem. Posicionamento já exposto sobre esse assunto. Quando a gente entende a graça, não é? A gente não entende a graça para pecar. Não. A gente não entende a graça como permissividade de uma vida infiel. O que é a infidelidade se não a troca? Não é? E o apóstolo Paulo fala assim, ó, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Então, se eu ainda estou amando o mundo e as coisas que há no mundo, não importa a carteirinha de membro que eu tenha, não importa o nome arrolado no rol de membro que esteja, não importa que culto que eu vá, não importa, eu ainda estou no mundo, o amor do Pai não está em mim. O que é diferente no processo de crescimento, de estatura de varão perfeito, de vida piedosa, de devoção, de escolha de Deus e não escolha do mundo, nem de Satanás, nem da filosofia do mundo, que é a fidelidade, não é a troca, que eu não vá no longo do percurso, não querendo tropeçar ou cair, ou viver na minha imperfeição, que só será completa naquele dia. Então, a santificação, ela é um processo, não é? Um processo na nossa vida que tem que ser buscado e vivido 24 horas do dia. Somos imperfeitos, não há dúvida, está absolutamente claro. Deus é perfeito. Sempre. E nós precisamos nos aperfeiçoar. Com certeza. Esse aperfeiçoamento, ele não se dá como uma troca, ou seja, eu gosto do lustre, né? Eu gosto de exemplificar com lustre, que a gente quase não tem lustre mais, né? Vou pendurar nesse lustre 2 vezes por dia, estou fazendo o meu sacrifício, estou oferecendo a Deus esse meu esforço, a fim de que Deus me dê isso assim, assim. E aí vocês disseram aqui em alguns instantes aqui e algumas vezes sobre a questão de um relacionamento. Então, é como alguém que vai aprender com o seu mestre, é o modelo que Jesus estabeleceu. Mestre e discípulo. Quanto mais o discípulo anda com o mestre, mais parecido. Ele vai se parecer com ele. Então, este é um processo que vai nos envolver. E aí que a gente chega num dos discípulos, que foi Judas. E aí a pergunta que faz a ouvinte, a última, é: o infiel é aquele que trai? E aí, por isso lembramos de Judas. É aquele que trai de alguma forma a Deus? Essa foi o meu destaque, né? Na verdade, em cima de tudo que a gente vem discorrendo aqui, uma pessoa que nasce de novo,
que tem uma intenção, e intenção fala de volição, fala de vontade, fala de escolha, né? Que faz essa aliança de lealdade, de fidelidade a Deus, e tem essa busca constante nesse processo de santificação, de crescer na graça e no conhecimento, de olhar para o alvo, tudo isso que já foi dito aqui por todos nós, e que sabe que, a despeito de ter todo esse foco, eventualmente vai escorregar, vai cair, vai pecar, mas que tem isso com clareza e vai buscando cada vez mais quais são os princípios, quais são os parâmetros na oração, na leitura bíblica, no estudo da palavra de Deus, numa vida mais aperfeiçoada e vinculada a Deus, por mais que ela saiba que vai errar, essa pessoa, a gente pode dizer o seguinte, ela tem uma vida de fidelidade a Deus, ela está se mantendo fiel, ela vai dizendo não para o pecado, ela sabe aquilo que ela está buscando. Agora, quando uma pessoa conscientemente diz, não, isso aqui eu vou fazer, isso aqui eu vou fazer mais assim, dízimo eu de fato não vou dar, não quero, não aceito, eu não quero saber, eu vou a Deus, eu vou à igreja, não sei o que, mas não vou deixar de me prostituir, isso é, vou fazer sexo fora do casamento, vou cantar, vou louvar, vou dizimar, mas vou fazer sexo fora do casamento, e de uma forma intencional também, essa pessoa está traindo Deus e está sendo infiel. Então, quando isso é de uma forma intencional, repetida, a pessoa não abre mão, e na cabeça dela, ela não, porque tem gente que vai à igreja, assiste o culto, canta, não sei o que, mas eu não concordo com o pastor quando ele fala de dízimo. Então não concorda com a Bíblia, né? Eu não concordo ou não concorda com alguma outra coisa. Fora do casamento. Eu não algum concordo, outro tema. Eu não concordo que mentir. Não houve conversão genuína, porque conversão genuína é mudança, né? Isso. Converter-se é transformar-se, é mudar o curso. O meu curso é o mundo, o meu curso é a carne, meu curso é o pecado, meu curso é o guilhão de Satanás. Quando eu me converto, eu mudo o curso, meu caminho é Cristo, meu referencial é Deus, a minha vontade é ser santo, é buscar a Ele. Essa é a mudança que precisa ser. Algumas pessoas entraram naquela via da cauterização da mente, da consciência, não tem dor, não tem absolutamente nada. Há muita gente que está dentro, olhando para fora e dizendo, poxa, como eu gostaria de fazer aquilo que aqueles que estão do lado de fora fazem. Há outros que fazem aquilo que os que estão do lado de fora fazem, mas não assumem que fazem. Enfim, nós temos um sem número de possibilidades aqui quando se trata da infidelidade ou da fidelidade. A Bíblia nos realça sempre que a nossa fidelidade a Deus, ela deve ser desenvolvida, construída, mantida, fruto da luta, da batalha, do empenho, do próprio esmorrar o corpo, como nós ouvimos. Por outro lado, Deus é fiel, 100% fiel. Agora, há pessoas que confundem esta fidelidade de Deus como se Deus fosse bonzinho, num sentido ruim dessa expressão, entendeu? Não é que Deus é bom, é bonzinho, ele vai aguentar tudo, é como alguém que você convence com a sua conversa. É subserviente ao pecado, né? E nós precisamos observar que isso não é verdade. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Nós vamos orar por esse assunto já aqui no nosso debate 93 de hoje. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Pesquisa 93. Sinceramente, você pode dizer que é fiel a Deus? 94% dos ouvintes por telefone dizem que não, 63% deles no site também dizem que não. Obrigado aos queridos e amados ouvintes participando conosco no nosso debate 93 de hoje. Deixa eu mandar um abraço aqui para quem está no Face aqui, a Renata, a Luciana, o Silva, a Rose, aqui a Marlene, também a Simone, o Marcos, Edinalva, a Conceição, Kátia, a Gabriela, uma galera maravilhosa aqui, alguns outros participando conosco. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e a sua participação, seja no Face, seja aqui por telefone, seja pelo nosso WhatsApp, seja por e-mail. Muito obrigado a você que visita o nosso site. Aliás, o nosso site debate93.com.br disponibiliza todos os nossos programas. Sempre no dia, a partir das 19 horas, ele está disponibilizado. Você pode ouvi-lo e você pode também compartilhar aquele link, mandar para uma pessoa, olha, fulano, para você. Se quiser mandar pelo Face, você manda, pelo Twitter você manda. Se você quiser encaminhar
de uma forma um pouco mais discreta e pessoal, você também o faz. Enfim, é sempre uma oportunidade muito interessante. Muita gente escuta para depois discutir junto. Entendeu? Escuta, aí depois há um outro debate sobre o debate. Isso é muito legal, é muito interessante. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes. São formas de disponibilizar para que você possa ter ainda mais material para a sua reflexão. Esta é a proposta. Na 93 FM, J.R. Vargas. E o Debate 93. Amanhã nós vamos conversar sobre um tema, e esse tema tem uma história. Essa história é uma história daquelas que você diz assim, Mica, mas é verdade mesmo? Eu sei que muita gente escuta e diz assim, mas será que isso é verdade mesmo? Eu preciso reafirmar alguma coisa que nós não inventamos tema. Quando é um tema especial, nós falamos assim, um Debate 93 especial, que não é um tema inventado, mas é alguma outra coisa que não um tema encaminhado pelos nossos ouvintes. Então eu posso assegurar que nós temos aqui mais uma vez um tema encaminhado por um de nossos queridos ouvintes, está acompanhando a gente, eu agradeço pela sua audiência. Ele diz o seguinte, olha, quando nos convertemos, todos os nossos pecados são perdoados e já não devemos mais nada, pergunta o nosso ouvinte. Há um tempo congregou em nossa igreja uma família desestruturada emocionalmente. Com muitas conversas descobri que mãe e filhos eram problemáticos porque presenciaram a morte do marido e pai dentro da própria casa. Isso é um trauma pesadíssimo. Tempos depois, uma outra família chegou em nossa comunidade e o pai me disse que antes de sua conversão havia matado um homem. Ao entender os detalhes, descobri que a vítima deste irmão era justamente o esposo da irmã da família problemática, mesma igreja. Isso aconteceu na mesma igreja. Pergunta o nosso ouvinte: alguém pode cometer um crime antes de conhecer a Cristo e ficar impune? O certo não seria, uma vez que conheceu a Jesus, cumprir a lei dos homens e se entregar? Será que nos dias de hoje não estamos deixando de viver o princípio que orientou Zaqueu, que foi o de restituir aqueles que ele lesou? Diante da conversão, não temos que mostrar frutos de arrependimento? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Hélio André, muito obrigado, querido. Deus abençoe sempre. Obrigado, JR. Obrigado a todos, essa equipe maravilhosa. Quero mandar um beijo muito grande para a Igreja Batista Nova Filadélfia e toda a minha família, que nós amamos de paixão. Muito obrigado, pastor Luciano Regis. Quem agradece sou eu, JR. Prazer estar aqui mais uma vez, revendo meus amigos. Quero mandar um beijo pra minha esposa, que carrega a Valentina, meus filhos e a minha igreja. Mais tarde teremos aí. Deus abençoe a todos. Pastor Elane Cruz, obrigado. Obrigada, JR. Um beijo a todos os nossos ouvintes. Um beijo a todos ali também do Ministério Fronteira, especial pro Álvaro. Segunda-feira fizemos 30 anos de casados. Parabéns. Enfim, é só, graças a Deus. Tem muito mais. Enfim, para todos aqueles que ouvem e acompanham a gente. Muito obrigado, pastor Paulo Afonso. Obrigado a você, JR. Queria mandar um abraço pra você. Obrigado, querido. E um abraço pro meu amigo Luciano Regis, que eu tô vendo aqui, e também pra minha querida esposa, que tá ligada, né, pra toda a membresia da Assembleia de Deus Betel. Uma alegria muito grande rever o pastor Luciano Regis. Com saudade dele aqui, gente de primeira linha. Amém. Então, a recíproca é verdadeira. Vai. Obrigado a vocês, companheiros queridos, participantes aqui do nosso Debate 93. Sempre muito bom quando nós estamos juntos, né? E podemos conversar, orar, buscar a direção de Deus para nossa vida. Nós estamos na campanha #Eu amo o Brasil, #Eu oro pelo Brasil. Hoje nós vamos orar para que o brasileiro seja levado a questionar o estilo de vida que se realiza somente com materialismo, consumismo. Para isso tá terrível. Clamaremos sobretudo para que a nossa nação deixe de ser conhecida pelo seu famoso jeitinho brasileiro e que assim surjam cidadãos conscientes e íntegros, que respeitam o próximo e não pensam apenas em seu próprio benefício. Nós vamos orar pelo tema de hoje. Vou pedir ao pastor Hélio André
Vamos orar também pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Pai, nós queremos nessa hora entronizar pedidos ao Senhor, sabendo que o Senhor pode todas as coisas e como filho estamos aqui para suplicar. Pedimos àqueles que estão no leito, aqueles que a enfermidade tem causado males terríveis. Pai, pedimos que esse Brasil se transforme, não pelo fato político, não pelas ideologias, mas pelo caráter das pessoas. Ajuda-nos a ser diferentes, melhores, íntegros. Ajuda a ter amor ao próximo como Jesus nos ensinou. Daí não faremos o mal que tanto permeia a nossa nação. Muito obrigado pelo dia de hoje. Sabemos que Tu és um Deus bom, mas também és severo. E nesse Deus nós cremos e queremos obedecê-lo fielmente. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.